Em Deuteronômio, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, uma dessas várias advertências encontradas é: não casem com as pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, queimar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. E por causa de terem sido escolhidos para ser o povo de Deus, vocês não podem se misturar. Como eu disse, daqui a pouco vou explicar que a mistura não é necessariamente convívio ou contato, mas é influência. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a partir do momento que vocês começarem a absorver os costumes, a cultura e a prática deles, em vez de fazer com que a de vocês prevaleçam, o meu propósito estará sendo comprometido. Então essa ordem era muito clara da parte de Deus na velha aliança. Uma pergunta a ser feita: para nós, povo de Deus, no contexto de hoje, as advertências mudaram? Eu quero te mostrar que não. Abra comigo, e esse texto eu vou esperar você abrir. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, adverte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, agora verso 1 do capítulo 7, que é continuação ou conclusão. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que é o aperfeiçoamento da santidade? Aqui nós entendemos a ideia de que ser povo santo não é apenas a santificação inicial da experiência em Cristo, onde o nosso passado é zerado, nossos pecados são perdoados, a culpa e a condenação é removida. Existe algo mais a partir dessa experiência. E a Bíblia chama isso de um aperfeiçoamento. É não apenas crescer no processo de santificação, mas é entender, porque isso vem dentro de um contexto: separação. Quando eu e você olhamos o início da frase, não se põe em julgo desigual, é importante que você entenda o que é o julgo. A nova geração já quase não consegue ter na sua mente o que é a figura de um julgo. Porque nós não vivemos o contexto, né, do cultivo agrícola como do passado. Hoje em dia a maioria de nós não está diretamente envolvido com a agricultura, só com o consumo. Mas hoje nós somos a era da tecnologia, com todo tipo de trator, colheitadeira, né, e tudo que possa se imaginar. A gente quase não se lembra de uma época onde arar a terra é algo que o homem, para não fazer no seu próprio esforço, que não daria conta, ele fazia uso de animais. Como, por exemplo, a força do boi, ao longo da história tem sido, ou dos bois, muito usada para puxar um arado. O que era um arado? Em muitos lugares do Brasil, conhecido como canga. Era uma peça de madeira que se colocava sobre dois animais, para juntar a força deles e ao mesmo tempo mantê-los trabalhando no mesmo trilho e na mesma direção. Então normalmente de cada lado do jugo ou da canga, que era colocado no pescoço de dois bois, nós tínhamos um animal. O que era um jugo desigual? Era uma tentativa, e o que mudava no jugo desigual, do jugo igual para o desigual, não era a peça, era uma tentativa de colocar dois animais diferentes. Ou dois tipos de animais, ou um boi já crescido e um menor, porque aquilo traria uma disparidade na força, no ritmo de produtividade. Ou seja,
Nós usamos hoje em dia a expressão julgo desigual para falar só de um tipo de julgo, que é o do casamento. Aliás, a palavra cônjuge significa companheiro de julgo. E muitas vezes a gente acha que Paulo está condenando única e exclusivamente um casamento. A gente não precisa nem do versículo que nós lemos para entender isso. Em 1 Coríntios 7:39, ele diz: a mulher é viúva, e a viuvez é um dos motivos pelos quais o novo casamento é um direito bíblico. Ele diz: a mulher viúva está livre para casar com quem quiser. Ele diz: contanto que seja no Senhor. A ordem é muito clara de que você não deveria se unir a uma pessoa que não partilha da mesma fé. Aí às vezes a gente pega a frase do julgo desigual e diz: bom, não podemos ter sociedade entre um crente e um não crente. Isso pode se aplicar aqui? Sim, mas é muito mais do que apenas pensar no casamento ou numa sociedade. Na verdade, depois de falar do julgo desigual, o apóstolo Paulo começa a usar uma variedade de sinônimos para tentar nos ajudar a entender isso. Ele faz uma pergunta: que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Então ele agora troca a ideia de julgo desigual por sociedade. Depois ele pergunta: que comunhão pode haver entre luz e trevas? Ele não está apenas contrastando justiça de um lado e iniquidade do outro, luz de um lado, trevas de outro, mas ele está valorizando agora o sinônimo, sociedade, comunhão. Ele pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ele pergunta: que união pode haver entre crentes e descrentes? E depois ele ainda pergunta: e que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Em outras palavras, ele está dizendo e questionando a igreja: de onde foi que vocês tiraram a ideia que, como povo santo que deveriam ser, vocês poderiam se misturar com qualquer tipo de pessoa? E nós precisamos entender o que está por trás disso. Deus não está apenas estabelecendo uma regra. Deus não está apenas tentando, de alguma maneira, nos prejudicar. Ele está tentando nos poupar, para que a gente possa viver intensamente o seu propósito. E dentro do propósito, nós possamos experimentar mais de quem Ele é. No capítulo 7, no versículo 1 que nós lemos, Paulo diz: portanto, amados, tendo tais promessas. Quais são as promessas? Se você volta os versículos anteriores, no 16, por exemplo, a promessa que nós temos é Deus dizendo o seguinte: eu habitarei e andarei entre eles. No versículo 17 ele diz: eu os receberei. No versículo 18 ele diz: serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas. Agora, todas essas promessas são condicionais. Deus está dizendo: para isso acontecer, vocês têm que se separar do meio deles. Vocês não podem tocar em coisa impura. Ou seja, para eu cumprir a minha promessa, você tem que cumprir a condição que eu estabeleci. Então ele diz: tendo tais promessas, nós precisamos nos purificar de toda impureza, tanto do espírito quanto da carne. É importante que a gente entenda isso, porque tem muita gente hoje em dia tentando viver a plenitude do que Deus tem, sem andar pelo trilho que Deus estabeleceu. Nós estamos falando há muito tempo sobre avivamento, porque há promessas de Deus sobre a nossa nação, e eu creio. Eu creio em ventos do Espírito que estão soprando em direção à igreja brasileira e que nós vamos viver algo especial nos próximos anos. Eu creio, não estou falando contra isso. O que nós precisamos entender é que todo o caminho de avivamento sempre é pavimentado pelos mesmos princípios bíblicos, que começam do arrependimento a um chamado à santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sempre tem sido essa a mensagem ao longo dos anos, e isso não mudou. Mas as pessoas querem viver o melhor de Deus sem praticar primeiro a condição. Um dia desse, um irmão desse que estava no espírito de revolta gospel, que é aquela indignação que é cada dia mais comum no nosso meio. Ele olha para mim e falou: pastor, eu não aceito, a gente está vivendo com tão pouca manifestação do sobrenatural. Eu falei: é bom ser inconformado. Mas ele começa a dizer: cara, por que é que nós, se Deus não mudou, por que é que nós não estamos vivendo coisas que o povo da Bíblia vivia? E ele dá logo de cara 2 exemplos do livro de Daniel. Ele diz: aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram lançados na fornalha. E a Bíblia diz que não só os caras não queimaram, mas não queimou um fio de cabelo, saíram sem cheiro de fumaça. Ele falou: pensa no milagre. E é um dos milagres que mais me impressiona da Bíblia. Ele falou: por que nós não estamos vivendo a mesma coisa? Olha o Daniel, é jogado na cova dos leões, em vez de ser devorado pelas feras, bota os bichos para jejuar. Por que é que nós não estamos vivendo isso? Eu olhei para ele e falei: eu fiz a mesma pergunta um dia a Deus. E vou te dizer o que é que o Espírito Santo me respondeu, você vê se serve. Ele disse: vocês estão querendo viver o que eles viviam, sem manifestar o nível de compromisso que eles manifestavam. Porque é bonito, irmão, querer entrar e sair do fogo sem queimar. É bonito querer entrar na cova e ver um anjo de Deus fechar a boca do leão e sair de boa. Mas a pergunta é: o que aconteceu antes?
Não se vive resultados extraordinários sem que se viva primeiro um compromisso profundo. Aqueles amigos de Daniel, eu gosto de me referir a eles pelo nome original, Ananias, Misael e Azarias, estão diante de uma ordem do rei, que se fosse desobedecida significaria a morte. Mas essa ordem do rei está colidindo com a ordem do rei dos reis. Um dos primeiros mandamentos que eles receberam: só o Senhor teu Deus adorarás, não farás para ti imagens de escultura, não te curvarás diante delas. Agora Nabucodonosor levanta o estátua e diz: vocês vão se curvar. Eles olham e dizem: é ruim que nós vamos desobedecer o nosso Deus. Ele diz: se não curvar vão morrer. Ele diz: e qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Eles olham e dizem: o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos, mas se não livrar, fica sabendo que nós não vamos adorar a estátua da mesma forma. Vocês vão morrer, mata. Mas a voz de Deus que nos foi mandada a ser ouvida e aquela aliança a ser guardada não está em negociação. Eles olham e dizem: faz o que quiser, leva até o fim, até as últimas consequências, nós não vamos voltar atrás. Aí a gente vê Deus intervir e fica querendo viver um milagre só pela fé, sem viver o compromisso que a fé deveria produzir em nós. A mesma coisa com Daniel. Os caras baixam um decreto e a ideia era realmente pegá-lo porque sabiam que ele iria desobedecer, dizendo que ninguém poderia dirigir petição a nenhum tipo de Deus. Daniel sabe que está sendo seguido e perseguido. Ele abre a janela para orar da mesma forma. Sabe o que ele está dizendo? Não importa a mudança de leis, eu sou governado por outras leis. E preste atenção, irmão, há uma agenda contra a família, trabalhando fortemente nas leis da nossa nação. Quero te dizer, não importa o tipo de decreto que se baixe, a verdade vai continuar sendo proclamada nesse púlpito em alto e bom som, não importa o preço nem as consequências. A gente quer viver resultados extraordinários sem compromisso. Agora, o chamado aqui é justamente a esse lugar de comprometimento. Porque Deus está dizendo: se vocês não tocarem em coisa impura e separarem, eu vou andar no meio de vocês, minha presença vai se manifestar, os resultados serão extraordinários, mas melhor do que os resultados, é o nível de comunhão que nós vamos poder ter com Ele. Então isso precisa ser entendido. Porque a mesma característica pré-estabelecida por Deus lá atrás é a mesma que foi colocada diante de mim e diante de você. Sabe qual era a responsabilidade dos sacerdotes no Velho Testamento? Em Levítico, no capítulo 10, dos versículos 8 a 11, a Bíblia diz: então o Senhor falou a Arão, dizendo, Arão era o sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes. Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Isso é repetido ao longo das Escrituras. O livro de Ezequiel, muito tempo depois, no capítulo 44, no verso 23, diz: os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Agora, o que é que Deus esperava dos sacerdotes? O que Ele esperava de um reino sacerdotal, de todos nós? A capacidade de fazer distinção entre santo e profano, entre puro e impuro. Agora, quando olhamos para a velha aliança, nós vemos que os sacerdotes falharam. A palavra de Deus me mostra de maneira muito clara. Ezequiel 22, 26 diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. A pergunta é: por que falharam? Porque fizeram aquilo que Deus disse para não fazer, que era se manter longe da bebida e da embriaguez. Isaías 28, 7 diz: mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão e tropeçam quando proferem as sentenças. Os canais que Deus havia levantado para distinguir entre o santo e o profano estavam agora comprometidos pela embriaguez. Quando nós chegamos no Novo Testamento, alguma menção do perigo de embriaguez? Não apenas a literal. Em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18, a Bíblia é clara dizendo: não vos embriagueis com vinho. Mas não é disso que eu quero falar. Em Lucas 21, 34, Jesus diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês
Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Aqui Jesus não está falando de embriaguez literal. E diz, é o coração que vai ficar embriagado. O que ele está dizendo é que nós podemos, à semelhança de alguém vencido pelo álcool, perder a capacidade de fazer determinadas distinções. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento, não vos embriagueis com vinho, está dizendo porque nele há devassidão. Ele vai roubar a sua capacidade de se mover com clareza, discernindo o que é certo e o que é errado. E o que eu e você precisamos entender é que, infelizmente, essa embriaguez está alcançando, inclusive, muitos púlpitos. Hoje em dia, pregações e doutrinas estão sendo elaboradas para tentar defender o erro. Irmão, quero te dizer, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo decida fazer e pregar a favor. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém defenda isso ou decida praticá-lo. E nós precisamos entender que muitas vezes há uma embriaguez alcançando aos poucos o nosso coração. E digo aos poucos, porque isso é um trabalho, é uma desprogramação lenta que o inimigo vem tentando produzir há muito tempo. Quando era criança, eu me lembro de uma alegoria que meu pai contava, eu não sei de quem ele ouviu. Ele dizia que se você jogar uma rã num caldeirão de água fervente, do jeito que bate, ela pula, ela não fica lá. Quando ela sente a diferença térmica, ela dispara. Mas se você colocar ela no caldeirão de água fria e ligar um fogo baixo, ela vai ser cozinhada em banho-maria sem perceber uma transição que é lenta, porque ela não consegue sentir a mudança lenta de temperatura como ela sente aquela que vem de impacto. Com as falsas doutrinas é da mesma forma. Nunca vão tentar nos jogar no caldeirão de água fervente. É sempre o banho-maria. Vão mudando aos poucos a temperatura. Agora a gente muda isso, agora a gente muda aquilo. E eu me preocupo com o fato de que essa embriaguez não precisa vir necessariamente através do ensino e da falta de discernimento. Ela acontece com o alto nível de envolvimento que nós temos com as coisas desse mundo. Aliás, é impressionante que o crente tem tempo para tudo. Ele só não tem tempo para as coisas de Deus. A maioria diz, não tem tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar. Pega aquele aplicativo do seu celular que diz quanto tempo você fica nele por dia, para você descobrir quanto tempo você teria para as coisas de Deus. Mas nós estamos, quanto mais confortável a vida fica, quanto mais entretenimento, quanto mais coisas nos são oferecidas, mais terrenos nós ficamos e menos conectados ao céu nós estamos. É uma embriaguez. Isso nos levou onde? Apocalipse capítulo 3, se puder abra lá comigo. Nós temos 7 cartas às igrejas da Ásia. E muitos estudiosos da Bíblia defendem que essas cartas não apenas são mensagens específicas àquelas igrejas locais, porque isso é óbvio, não dá para negar que eram, mas também são mensagens que se estendem a toda a igreja, em todo o tempo, em todas as eras. No entanto, há uma ideia com a qual eu compactuo. Há uma forma de analisar essas igrejas, onde nos parece que elas também envolvem uma história progressiva da igreja, de problemas que não apenas eram atuais, mas que teríamos ao longo do tempo. E o curioso é que justamente a última igreja, a 7ª na sequência, a igreja de Laodiceia, o Senhor se revela no versículo 14, dizendo assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas coisas diz o Amém. Ele se revela como o primeiro e o último, como o começo e o fim. E aqui ele está dizendo o Amém, o ponto final, agora está falando com vocês. E esse me parece ser um retrato claro da igreja do tempo do fim. Ele diz para ela, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmão, preste atenção, Deus está falando com a igreja. O anjo, ou mensageiro da igreja, que representa toda uma igreja. Ele diz, estou a ponto de vomitar você. Assim como o organismo rejeita determinado tipo de comida ou bebida, eu estou a ponto de rejeitá-lo e cuspir vocês para fora. O que levaria o Senhor a tratar a igreja dessa forma? Não é falta de amor. Vamos continuar lendo? Verso 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. A mensagem a respeito do amor de Deus hoje em dia, ela é confundida, o amor de Deus, com aceitação, ou com a ideia de se agradar a Deus. Deus está dizendo, eu estou corrigindo vocês porque eu amo, mas mesmo amando, se vocês não aceitarem a disciplina, eu vomito vocês fora. Ser amado por Deus não significa que você vai permanecer no lugar onde Ele gostaria que você estivesse, ou desfrutando daquilo que Ele disponibilizou para você. E a razão da correção e do chamado ao arrependimento é que quando nós não acertamos aquilo que diz respeito ao compromisso, nós não vamos poder viver o resultado que Ele tem disponibilizado para nós. Ou que Ele diz no verso seguinte, o 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse texto como se fosse uma mensagem evangelística. Jesus está falando com a igreja, Ele está dizendo, vocês me deixaram do lado de fora. Eu estou do lado de fora da porta, eu não estou dentro. Vocês me tiraram daí faz tempo. Irmãos, a igreja no Brasil tem crescido e nós somos gratos a Deus. Mas como meu amigo Marcelo Jamal disse outro dia, nós nunca tivemos antes na história da igreja brasileira tanta gente vazia dentro da igreja. Nós estamos cheios de gente, mas está faltando um preenchimento sobrenatural da presença de Deus na vida do nosso povo. Nós estamos deixando o Senhor do lado de fora. Impressionante é que essa igreja tem uma característica arrogante, de nós somos os caras. E quando eu olho o que está acontecendo à minha volta, eu vejo sinais e reflexos disso que para mim são muito fortes. Novos líderes que pisam na geração passada dizendo, nós tivemos resultados que vocês nunca tiveram. E os cabeção não param para pensar que eles estão colhendo com alegria o que uma geração antes de nós semeou com lágrimas. Desonram aqueles que nos precederam, aqueles que saíram abrindo a picada, abrindo o caminho no meio da mata para tornar a nossa vida mais fácil. Se acham melhores do que os outros, sem entender que eles são parte de algo muito maior e que vem acontecendo antes dos nossos dias. É gente que olha para si dizendo, nós estamos bem. Eu tenho visto gente falar, a igreja nunca esteve tão bem. Eu digo, não, ela nunca esteve tão cheia. Mas está longe de dizer que nós estamos tão bem. O Senhor olha e diz, na minha percepção, vocês são pobres, vocês são miseráveis, porque tesouro é a minha glória, a manifestação da minha presença, que vocês estão bem esvaziados dela. Aí o Senhor diz para essa igreja, eu aconselho que de mim você compre vestes brancas. O que é que significa na Bíblia? Pureza, santidade. Ele diz, vocês acham que tem muita coisa, vocês não têm o básico, que é o compromisso comigo. Ele diz, compra de mim colírio para ungir seus olhos, para que vocês vejam, vocês estão em cegueira espiritual, se achando grandes coisas, quando eu estou lastimando o estado de vocês. Agora me diga se isso não é um retrato da igreja dos nossos dias. Eu que rodo esse Brasil e muito lugar fora, vou te dizer, é um retrato exato do que nós estamos vivendo, mas há um remédio. Ele está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se, me deixa entrar, eu quero mudar essa história, eu quero mudar essa condição. Então nós precisamos entender o chamado a esse lugar. Estou dizendo isso porque, querido, se nós não entendemos separação, nós não vamos entender o nosso papel de influência na sociedade. Meu terceiro e último tópico agora é rápido. Eu quero que a gente possa entender como viver a separação que se espera de nós e ainda influenciar os de fora. Tiago, capítulo 4, versículo 4, começa dizendo, infiéis. A palavra ali traduzida infiéis foi traduzida de forma literal em várias outras traduções da Bíblia. Adúlteros. É a palavra grega moichos. Ela não significa outra coisa, a não ser um adúltero. Ele diz, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós estamos vivendo uma época onde a igreja acredita que a melhor forma de influenciar o mundo lá de fora é se misturar e se tornar parecido com todo mundo. Nunca foi esse o plano e o propósito de Deus. Nós não podemos desconectar de pessoas, eu vou explicar isso, mas nós não podemos nos conectar a um sistema de valores que não tem nada a ver com aquilo que nos rege, que é a palavra de Deus. Então não dá para simplesmente nos misturarmos com um sistema. Agora, é evidente que o Senhor Jesus nunca confundiu a separação com isolamento. São duas coisas distintas. Em João 17, na oração sacerdotal,
Dos versículos 14 a 17, nosso Senhor diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual era a oração de Jesus? Não peço que você os tire do mundo. O Senhor não queria nos arrancar daqui para um lugar distante, escondido. Ele não queria a gente vivendo em conventos e mosteiros, vamos nos isolar. Todo dia um irmão falou para mim: pastor, sabe qual é o meu sonho? A gente por um dia fundar, criar, comprar um latifúndio, uma área grande de terra num canto do Brasil, planejar uma cidade, e só ia morar crente, não é nem crente meia boca, só ia entrar crente top. Dos top para cima. Eu falei: por quê? Ele falou: pastor, pensa num lugar sem problema. Eu falei: irmão, pensa num lugar sem graça. Nós fomos chamados para ser sal e luz. O que é que você tem na cabeça? Deus nunca quis a gente se escondendo do resto do mundo. Como é que nós vamos influenciá-los se a gente se isolar? A oração de Jesus não é os tire do mundo, mas os livre do mal. Enquanto a gente permanece nesse meio, a gente não pode ser afetado por eles. Nós precisamos continuar vivendo a santificação. E a oração de Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aquilo que vai permitir que eu e você estejamos no meio deles, influenciando e não sendo influenciado, é o nosso forte compromisso com a palavra de Deus. Que é o que Deus falou desde o início, esperava do seu povo: que vocês me ouçam e guardem a minha aliança. Agora, se nós entendemos isso, e Jesus está dizendo: eles não são do mundo como eu não sou. Como foi que Jesus andou nessa terra? Em Lucas 7:34, nós vemos que Jesus não desconectou dos pecadores. Ele foi chamado de amigo dos pecadores. O que, por um lado, desagradou profundamente os religiosos. Aqueles que têm um conceito errado de santidade, que acreditam que isso é isolamento e separação. Mas a pergunta: esse Jesus que conectou com as pessoas, conectou com os valores, com a cultura, com as práticas deles? Não. Ele não apenas vem pregando a mensagem de arrependimento, que está registrada lá em Marcos 1,15. Mas esse Jesus claramente não tentava agradar essas pessoas, comprometendo seus valores. Se você se lembra, para o ex-paralítico do tanque de Betesda que Jesus curou, ele diz em João 5,14: não peque mais. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vim só para mudar a sua saúde. Isso era a forma de eu poder me revelar a você. Agora eu tenho uma proposta: se mantenha distante do pecado. As pessoas usam João capítulo 8, que fala daquela mulher apanhada em flagrante adultério, para bater nos religiosos, queriam apedrejar. O Jesus veio oferecendo misericórdia. Isso é a graça. Sim, vamos entender a graça completa. Jesus falou: eu também não te condeno. É o que ele fez comigo, com você, não nos condenou. Mas ele disse para essa mulher em João 8,11: não peque mais. Porque a mesma graça que tira eu e você do pecado, ela nos capacita a viver longe do pecado. Então nós não podemos confundir o nosso papel de estar lá no meio influenciando com ser influenciado. Mas muitas vezes a igreja está usando isso como desculpa para que a gente viva no meio dos demais, quase que sem diferença nenhuma. Aliás, a coisa está tão parecida que hoje em dia algumas pessoas se referem a um não crente dizendo: fulano é uma bênção, só falta Jesus. Como se Jesus fosse assim um acessóriozinho qualquer que no fim dê uma diferençazinha pequena. Irmão, se falta Jesus, falta tudo. Que conversa é essa? Mas nós estamos tentando viver tão parecido que Jesus virou um detalhe. Aliás, tem crentes que são cristãos tão secretos, que ninguém sabe. Citei hoje de manhã um filme antigo do Arnold Schwarzenegger, True Lies, dizendo que nem a mulher, sabia a identidade do marido como agente secreto. Alguém falou: pastor, dá para citar um mais atual, senhor e senhora Smith. A verdade é que tem gente que a identidade dele é tão secreta que nem o cônjuge sabe que ele é convertido. E nós precisamos parar de achar que existe um tal de SSC, Serviço Secreto Cristão. O Senhor nos chamou para fazer diferença. E como que nós vamos fazer diferença? O que Jesus esperava de nós, Ele mesmo declarou. Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como que a nossa luz brilha? Para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que o apóstolo Pedro fala, e nós citamos antes, está em linha com o que Jesus falou. A luz vai brilhar pela maneira como nós agimos, como nós nos comportamos. Mas a pergunta a ser feita é como nós estamos lidando com os pecadores hoje em dia. A gente precisa se questionar. Porque quase sempre, eu olho para a maioria dos crentes, e é lógico que quando a gente generaliza, acaba sendo injusto com alguém. Mas quase sempre nós estamos em um dos extremos. Ou desconectamos completamente do pecador, esquecendo da nossa missão de salvá-lo. E tem gente que é assim, quando ele converteu, ele entendeu que deixar o pecado, deixar o mundo, era deixar todo mundo que era parte da vida dele. E ele não tem compromisso nenhum de tentar resgatar essas pessoas com as quais conviveu por tanto tempo e tem uma história. Mas se por um lado nós erramos com essa desconexão, tem outros indo para o outro extremo e conectando mais do que deveria. Em nome de conectar as pessoas, eles se conectaram às práticas, os valores, conectaram a tudo. E não estão vivendo a separação. Eles estão sendo influenciados, mas não estão influenciando. O chamado de Deus para que sejamos um povo santo não mudou. Nós não vamos sair do mundo, porque nós temos que influenciar essa gente. Mas nós não podemos ser influenciados por eles. Nossa cultura tem que ser dominante. Nossa cultura, que é a cultura do céu, tem que prevalecer. Nossos valores. E isso precisa transbordar através de um estilo de vida, onde seja claro e perceptível para todo mundo que nós somos regidos por outros valores. Quem está entendendo, diga amém. Se nós vamos viver o plano e o propósito de Deus como igreja, que a comunidade alcance apenas um pequeno fragmento do corpo de Cristo, que é uma coisa imensa, nós precisamos nos mover dentro de um trilho que foi pré-estabelecido. Não há negociação, não há espaço para outra coisa. Ventos de avivamento estão vindo e nós não podemos desperdiçá-los. Uma nova estação profética foi determinada sobre essa casa e nós não podemos desperdiçá-la. A gente pode ficar falando dela e não ver nada acontecer. Ou você pode ser parte de um povo parecido com aquele que saiu do Egito, mas foi morrendo no deserto e não entrou com outros na terra de Canaã. Essa estação será vivida, os frutos serão colhidos. Nem que sobe só Josué e Caleb para fazer isso. Eu vou viver aquilo que Deus tem prometido sobre essa casa. Se escalou para ser o segundo já, né, Marcelo? Mas o que nós precisamos entender, há um compromisso que nós precisamos viver com o reino de Deus, com o Senhor, com a sua palavra. E a característica do povo santo não é só santificado pelo encontro com Cristo. É alguém que aperfeiçoa a sua santidade, é alguém que cresce, mas também permanece separado, não das pessoas, mas do sistema. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Já faz quase um ano, e nesse período a gente esquece quanta gente está chegando, se convertendo, mudando para cá, se tornando parte da igreja. Então eu quero dizer o seguinte, no ano passado, nosso ministério publicou um livro. Eu tenho chamado ele de a obra da minha vida. Nenhum outro material gastei tanto tempo estudando, pesquisando, meditando, consultando outros mestres, estudando as doutrinas, estudando a história da igreja e a maneira como lidaram com esse assunto. Em nenhum outro eu me dediquei tanto como a esse. O título do livro é O Impacto da Santidade. O subtítulo é Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Pensa numa doutrina que eu espero que nossa casa, nossa igreja, nosso povo entenda. Quem participou do Casa Zadok ganhou o livro de presente, outros adquiriram depois. A minha expectativa é que você não apenas tenha ele em casa, que você leia, que você entenda a doutrina. E se você ainda não teve acesso, você pode passar depois ali na livraria da igreja, que além de adquirir um material que vai te abençoar, tem recurso sendo revertido para a nossa casa, para a igreja e para os projetos. É uma maneira de você se ajudar alguém que talvez se apresenteie e ajudar a própria igreja. Mas eu quero desafiar você, nós não podemos ficar na superfície do entendimento dessas verdades. Nós precisamos entrar no lugar mais profundo de compreensão da palavra e deixar que isso nos defina. Ao completar esses 14 anos e entrar no início do nosso 15º ano de história, a minha expectativa e oração esses dias tem sido, Senhor, nós queremos ser esse povo santo, separado,
comprometido, norteado pela Tua palavra para guardar a Sua aliança, para que o Senhor olhe para nós e diga: é a minha propriedade peculiar entre toda a terra. Eles são o meu reino sacerdotal. Eles são a minha nação, o meu povo santo. E acredito que uma forma prática de terminarmos é você podendo orar e falar com Deus. Viver a santidade depende de um posicionamento com firmeza da parte de cada um de nós para nos mover dentro do trilho do propósito divino. Requer de muitos de nós consertos e ajustes. Aliás, falando em consertos e ajustes, nós vamos, na sequência, já emendar a celebração da ceia do Senhor. Quando a palavra de Deus nos adverte dizendo que não podemos participar da mesa do Senhor de modo indigno, ela não está dizendo que a ceia deveria ser evitada por quem não está bem. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E diz: e assim coma e assim beba. O propósito do exame é que no final você possa comer e beber. Mas ao mesmo tempo ele diz que não é para participar de modo impuro. Então não há contradição. O propósito do exame é que se tem algo errado aí, você conserta. Porque tem gente que olha para o coração e diz: não estou bem, não vou cear. Ele respeita a ceia, mas cospe na cara de Cristo. Porque ele está dizendo: não importa o quanto você sofreu para me arrancar do pecado, eu estou confortável nele, eu vou continuar. Eu respeito a ceia, mas você, o que você fez, não. Então você quer honrar, não honre a mesa. Honre o Senhor que estabeleceu a mesa e a ceia. Honre aquilo que Ele fez por você. E a maneira de honrar isso é estabelecendo um conserto. Talvez hoje a mensagem de Deus no seu coração seja a mesma mensagem que Ele mandou ao anjo da igreja de Laodiceia: arrependa-se, arrependa-se. Compra de mim vestes brancas, colírio para ungir seus olhos, reconheça o seu estado e deixa eu mudar a sua vida e a sua história. Então eu quero que você fale com Deus. Aproveite esse momento. Talvez você precise pedir ajuda do Espírito Santo para não se analisar sozinho. Talvez o Espírito Santo já te convenceu de algo específico. Talvez você entenda que independente de um posicionamento de arrependimento, o que Deus espera e quer de você nesse momento e nesse instante é que você se consagre ainda mais, que você se santifique ainda mais. Espírito Santo, vem sobre nós. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor o único que pode tornar viva a Tua palavra e trazer aquela aplicação personalizada. E nós clamamos por isso. Nós queremos ser aquilo que o Senhor sonhou e desenhou para a igreja, para o Teu povo. Um povo santo. Separado de um sistema mundano comprometido, mas conectado às pessoas que dentro desse sistema precisam ser salvas. E que aquilo que o Senhor está fazendo aqui e agora não termine junto com esse culto ou reunião. Pelo contrário, nós oramos, Pai, oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Que aquilo que o Senhor começou continue, progrida, cresça. Em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a entender e corresponder com a Tua voz e com a instrução da Tua palavra. E para isso clamamos a Tua graça e o auxílio do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.